Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Palmeiras, campeão brasileiro em 2016, logo após o título da Copa do Brasil em 2015. Um time que começava a construir e solidificar uma hegemonia pós-período muito difícil, passando por rebaixamento em 2012, um quase novo descenso em 2014 e a virada de chave 2 anos depois, erguendo seu 9º título brasileiro, 22 anos após o último. Vamos sacar aqui a nossa prancheta, sempre dando aquele confere aqui no enquadramento, perfeito, ótimo. E falando sobre esse time base que terminou o Brasileirão em 2016, comandado pelo Cuca. O goleiro era o Jailson, lateral direito Jean, a zaga com Vitor Hugo e Mina, o lateral esquerdo Zé Roberto, Tietê e Moisés, os dois volantes, Roger Guedes na ponta direita, Cleiton Xavier, meia centralizado, Dudu na ponta esquerda, Gabriel Jesus era o centroavante. Lembrando que esse time ainda tinha o goleiro Fernando Praz, que era o titular, se lesionou durante a campanha, e aí o Jailson assumiu e muito bem a meta alviverde. O lateral direito Fabiano, que foi inclusive o autor do gol do título do Palmeiras, o zagueiro Edu Dracena, que foi ídolo do Santos, mas nesse time era reserva, o lateral esquerdo Egídio, os volantes Thiago Santos e Arouca, os atacantes Lucas Barrios, que era o titular nas ausências do Gabriel Jesus, além dele o Cristaldo, o Alexandro, o Rafael Marques e o ponta Eric. Esse time jogava num 4-2-3-1 que tinha 3 grandes marcas: as jogadas de bola parada, as jogadas ensaiadas a partir de cobranças de lateral e a intensidade na marcação, que dependia se o time jogava em casa ou fora. Em casa, alta pressão no campo de ataque, linhas altas, encaixes individuais na defesa adversária e perseguições longas para forçar passes precipitados e chutões que acabam se tornando devoluções na posse de bola, Quando o adversário está aqui muito pressionado, ele acaba dando esse chutão, aí a zaga acaba pegando e recuperando a posse para reiniciar as jogadas. E sempre também modificando esse sistema para um 4-4-2, beleza? O Cleiton Xavier vindo se juntar ao Gabriel Jesus na dupla de frente. Fora de casa, uma pressão que deixava a saída de bola do adversário mais livre e compactava seu ataque a partir da intermediária, é a famosa marcação em bloco médio. Então, se o adversário tinha aqui a sua saída de bola, os atacantes não incomodavam tanto, passou ali desse último terço do campo, ou primeiro terço, na perspectiva de quem tem a bola, do adversário, aí o time do Palmeiras aqui marcava em bloco médio para poder recuperar a bola, não tão longe da própria meta e não tão perto da meta adversária, beleza? O Cuca tomava esse cuidado para não expor tanto assim os seus defensores em partidas em que o time não tinha mando de campo. O Vitor Hugo e o Mina, eles se destacavam pela efetividade nas bolas aéreas, tanto na defesa quanto no ataque, mas não exatamente pela velocidade. O Mina até tinha passadas largas, que o permitiam conseguir alcançar até atacantes mais velozes, mas o Vitor Hugo não era exatamente um zagueiro rápido, ou pelo menos não se destacava por ser tão veloz assim, beleza? Os dois laterais do Palmeiras eram o Jean e o Zé Roberto. Deixa eu colocar todo mundo aqui nas suas posições para poder falar individualmente de cada jogador. O Jean, ele era volante de origem, assumiu a responsabilidade nas bolas paradas do time, inclusive era um grande jogador assim para poder cruzar a bola na área, às vezes até bater direto para o gol. E o Zé Roberto, os mais jovens reconhecem muito mais como um meio-campista, um meio aberto, um camisa 10, até um segundo volante, como ele jogou na Copa de 2006, mas ele começou a carreira na lateral esquerda. E antes dele vir para o Palmeiras, quando ele jogou no Grêmio em anos anteriores, ele já tinha retornado para essa posição. Inclusive ele diz que ele migra para o meio para poder ter mais chances de jogar como titular na seleção, já que ele brigaria por posição com o Roberto Carlos. Na Copa de 98, por exemplo, ele foi reserva do Roberto Carlos na lateral esquerda. Mas aqui nesse time do Palmeiras ele já tinha 42 anos. E cara, quem vê o Zé Roberto até hoje, vê a condição física dele, vê que ele está muito bem, ele sempre se cuidou muito bem da parte física, e por isso ele conseguiu postergar a carreira, jogar em alto nível por tanto tempo. Inclusive ele se aposenta no Palmeiras. E aqui ele ainda era titular e jogando o fino da bola. Inclusive, ele já chegou assim
um espírito de liderança, assumindo esse papel de líder. Quem não lembra daquela primeira preleção dele, né? Quando ele cita a música que a torcida cantava pro Edmundo, quando ele ia enfrentar o Palmeiras, que ele sonhou em ser campeão pelo clube para também ganhar uma música e ter a sua foto imortalizada no vestiário. Tudo isso acabou acontecendo. Vale lembrar que o Palmeiras vinha de anos difíceis e por isso ele fez questão de lembrar o elenco que tinha sido montado naquela temporada de 2015. Bate no peito do amigo que está do lado, do companheiro de time, e diz: o Palmeiras é grande. Cara, essa preleção, quem não viu, dá uma procurada aqui no YouTube que ela é de arrepiar. E só de pensar que aquele era o primeiro jogo do Zé Roberto no Palmeiras, uma primeira rodada de campeonato paulista, torna tudo aquilo maior ainda, beleza? Os dois volantes eram muito técnicos e versáteis, né? Pela direita, o Tietê, ele mesmo, né? Que tinha se destacado no Audax, vice-campeão paulista com o Fernando Diniz. Por vezes poderia até quebrar um galho também na própria lateral direita, trocando de posição com o Jean. E ele era um cara que carregava mais a bola, ligando os setores e se livrando da marcação na saída de pressão. Quando ele estava marcado aqui, ele não era aquele cara que interligava os setores com passes. Era o cara que conduzia a bola até o ataque. Era o cara que carregava a bola. Era um meia de muito maior infiltração e também condução de bola do que administração da posse ou mesmo de marcação, beleza? Quem fazia isso pela esquerda era o Moisés. Ele era o grande motorzinho do time. Para muitos ele era taticamente o principal jogador da equipe ou do campeonato. Eu, pessoalmente, discordo, mas eu reconheço a importância que o Moisés teve, especialmente nas cobranças diretas de lateral, arremesso lateral para a área, que normalmente ficam com os próprios jogadores especialistas da posição, mas ele arremessava a bola muito forte para a área e era um grande pilar, né, desse time. E muito além disso, ele era um cara que ajudava o time a sair de trás tocando. Se o Tietê conduzia a bola, o Moisés era quem distribuía mais o jogo. E o time sentia muito as suas ausências, né? Não tinha um cara com a qualidade de passe dele para erguer a cabeça, enxergar e acionar os companheiros com mais facilidade. Aqui na armação, mais à frente, o Cleiton Xavier, que já tinha sido muito importante para o Palmeiras na sua primeira passagem, mas que sofria muito com lesões. Dessa vez ele se manteve mais saudável, mais apto para poder abastecer os atacantes que eram muito velozes. E aqui estava a grande arma, e a principal arma desse time do Palmeiras, que era esse trio de ataque e essa velocidade que esses caras tinham. Era a principal virtude do Palmeiras. As transições extremamente rápidas. Eu sei que é difícil para os mais jovens lembrarem, e cara, é difícil até a gente pensar nisso, né, cara? Que 2016 já tem quase 10 anos. E vai ter gente que não se lembra que o Roger Guedes jogou no Palmeiras em 2016. Vindo do Criciúma, foi muito bem, rabiscando aqui pela direita, enquanto o Dudu assombrava os adversários pela esquerda, num misto de rebeldia, qualidade técnica. Falando no caso do Dudu, chegou até a empurrar um árbitro, sendo capitão do time aqui pelo Palmeiras. E ele foi o principal reforço do time no ano anterior, né? Na conquista da Copa do Brasil, em 2015. Foi um chapéu até que o Palmeiras deu nos rivais, né? No Corinthians, no São Paulo, que também tentaram a contratação do Dudu. E ali, naquele ano, ele começava a construir essa idolatria. Ele que é considerado por muitos o melhor jogador do clube nesse século. E que só não foi o melhor daquele campeonato porque, mais à frente, o Gabriel Jesus, jovem atacante da base, que já era campeão olímpico, camisa 9 titular da seleção brasileira, tem vídeo falando só sobre ele. E foi relativamente recente, na semana passada, eu postei aqui no canal. E, cara, o Gabriel Jesus no Palmeiras vivia uma fase impressionante. Ele que começou a carreira jogando na ponta, mas ele se solidificou no clube atuando como 9. Ele preferia receber a bola sempre no espaço, que os companheiros dessem a bola para ele sempre no espaço, não no pé, sempre nas costas da defesa, correndo de frente para o gol, né? E não recebendo a bola de costas para o gol, recebendo a bola no pé, precisando girar para poder iniciar sua corrida no gol. Ele preferia ter um contato com a bola quando ele já estava correndo de frente. E nisso ele conseguiu marcar muitos gols, foi o artilheiro do time na temporada. Quando ele teve a serviço da seleção olímpica, seu substituto ficou sendo o paraguaio Lucas Barrios, que era muito mais um 9 clássico, que jogava de costas para o gol, que precisava que a bola chegasse no seu pé, ou que ele fosse acionado no jogo aéreo dentro da área, não tinha a mesma qualidade técnica que o jovem titular, beleza?
O Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016 com 80 pontos, 9 de vantagem para o vice, o Santos, 24 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, 62 gols marcados, melhor ataque, e 32 sofridos, melhor defesa. Na verdade, o grande concorrente na disputa pelo título foi o Flamengo, né? Foi a temporada, inclusive, que a torcida rubro-negra famigerou a história do cheirinho de hepta. O tiro acabou saindo pela culatra, né? Porque agora os rivais é quem zoam o Flamengo com a história do cheirinho. Mas eles acabaram terminando na terceira posição, naquele ano com os mesmos 71 pontos do Santos, que foi o vice. Aquele foi o início de uma rivalidade interestadual que, com o sucesso do Flamengo a partir de 2019 e a manutenção de um Palmeiras muito forte, tanto no cenário nacional quanto sul-americano nos anos seguintes, acabou criando quase uma polarização entre os clubes pelos principais títulos das temporadas seguintes. Com isso, até a própria diretoria do Palmeiras ironizou o Flamengo na comemoração do título, declarando: essa foi uma conquista sem cheiro, aliás, sem choro e nem cheiro. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!